Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Olá, prosseguimos com nossas entrevistas de vultos espíritas para registrar o trabalho de vários ceareiros da história do movimento espírita brasileiro e mesmo no exterior. Nosso objetivo é o resgate histórico desses vultos que se notabilizaram pelo esforço, pela dedicação, pelo conhecimento e, naturalmente, pelo exemplo de persistência e trabalho em favor da expansão doutrinária e cultural do Espiritismo. Vamos falar hoje sobre Lins de Vasconcelos, como ele era mais conhecido. Seu nome completo, Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, que nasceu na Paraíba, desencarnou em São Paulo, mas teve uma grande atuação também no Paraná. Engenheiro agrônomo, empresário, expressiva figura do movimento espírita brasileiro. E para falar sobre ele, nós vamos trazer aqui o nosso conhecido amigo que tem se dedicado a este esforço de pesquisa histórica biográfica, o nosso querido Marcos de Mário. Marcos, bem-vindo, que alegria novamente tê-lo aqui. Muito obrigado, Orson, também me sinto bem feliz por estar aqui com você e conversando sobre esses vultos históricos que são exemplos para nós e também para as novas gerações, que é o caso que vamos conhecer hoje, nosso Lins de Vasconcelos. Ô Marcos, Lins de Vasconcelos se tornou bastante conhecido no Paraná. As gerações mais novas pouco conhecem desse vulto expressivo. Será interessante esse resgate biográfico histórico, porque é uma questão até de justiça com o esforço desses companheiros, hoje expressivamente, especificamente o nosso Lins de Vasconcelos, que nós vamos conhecer através da pesquisa que você fez. Bom, eu começo com uma pergunta clássica, tradicional. Quem foi Lins de Vasconcelos, Marcos? Vamos conhecer esse nosso paraibano, aquele lá da Paraíba, nascido na cidade de Serra de Teixeira, hoje apenas Teixeira. Então, ele reencarnou em 27 de março de 1891. Apesar de ser da Paraíba, no nosso Nordeste, ele sempre confessou aos amigos que ele sentia assim, uma paixão pelo sul do país. Então, quando ele já estava alcançando a sua maioridade, né, alcançando os seus 18 anos, ele fez uma verdadeira peregrinação. Ele vai, primeiramente, para Recife, em Pernambuco, mas fica pouco tempo, e depois ele desce mesmo, definitivamente, para o sul do país, indo para Florianópolis, em Santa Catarina. Ele estagiou lá em Florianópolis, mais ou menos ali pelo ano de 1910. Em 1912, ele sai de Florianópolis e vai para Curitiba, Paraná, onde ele vai realmente se fixar. Lá em Curitiba, ele entra para o Exército, ele vai ficar alguns anos no Exército, ele vai alcançar a patente de sargento. Lá ele faz o curso de agronomia,
onde Lins de Vasconcelos vai se formar como engenheiro agrônomo. Ali em Curitiba, ele consolida o conhecimento dele sobre o espiritismo, porque, na verdade, ele conheceu o espiritismo em Florianópolis, mas em Curitiba ele mergulha realmente nos estudos, em todo esse conhecimento. Apesar de formado como engenheiro agrônomo, ele nunca trabalhou nesse setor, porque lá em Curitiba ele foi funcionário de cartório, ele foi um cartorário, né, inclusive juramentado. E em 1916, com apenas 25 anos de idade, incompletos, Lins de Vasconcelos foi eleito nada mais, nada menos do que presidente da Federação Espírita do Paraná. Isso aqui, para a época, é uma coisa extraordinária. É um jovem, 25 anos, presidente de uma federativa estadual. E ele fica, ou como presidente, ou como primeiro secretário, à frente da FEP, a Federação Espírita do Paraná, durante 18 anos. E fez inúmeras atividades ali pela Federação Espírita do Paraná. Bem, aconteceu que em 1930 ele meio que foi obrigado a sair de Curitiba para estabelecer a sua vida na cidade do Rio de Janeiro. Isso pelo seguinte: nós estávamos com o Brasil em efervescência, nós vamos ter a Revolução de 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1932, a Revolução Constitucionalista lá em São Paulo, e em 1930 ele defendeu a laicidade do Estado, ou seja, que o Estado tinha que ser laico, né, que o Estado não poderia sancionar nenhuma religião. E isso valeu a ele algumas perseguições, e ele chegou a ser preso lá em Curitiba. Mas foi coisa assim, bem rápida, e aí ele viu que não tinha mais condições de continuar o trabalho lá em Curitiba, ele perde o emprego no cartório. Então, ele muda para o Rio de Janeiro, onde ele vai fundar uma empresa que é a Companhia Pinheiro Indústria e Comércio, ligada ao ramo madeireiro, ou seja, explorava, né, as madeiras lá no Paraná, fazendo a revenda a partir do Rio de Janeiro. E aí, então, Lins de Vasconcelos vai ficar rico, milionário. Ele nunca mais teve problemas na sua vida e sempre à frente aqui dessa empresa. Mas ele nunca se desligou, efetivamente, lá de Curitiba, lá da Federação Espírita do Paraná. A vida avança e, em 1938, ele auxilia financeiramente a Federação Espírita do Paraná para construir o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, que existe até hoje. Então, ele é um patrono desse hospital. E no Rio de Janeiro, ele vai participar, em 1948, do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, ao lado de Leopoldo Machado, e o Lins de Vasconcelos é que fez a palestra de abertura desse Congresso de Mocidades Espíritas. Em 1949, ou seja, no ano seguinte, ele vai fundar, no Rio de Janeiro, a Ação Social Espírita, que o Lins de Vasconcelos era muito voltado à assistência e promoção social espírita. Ele realizou muito na vida dele. E ainda nesse ano, no mês de abril, a partir do dia 18 de abril, que é a data de lançamento do Livro dos Espíritos, então, em 1949, ele realiza a primeira Festa Nacional do Livro Espírita. Portanto, o Lins de Vasconcelos é o pioneiro das feiras do livro espírita aqui no nosso país. Ainda em 1949, ele vai participar do segundo Congresso Espírita Pan-Americano, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, e ele vai, então, participar da reunião histórica, famosa, na sede da Federação Espírita Brasileira, onde foi realizado o que depois vai ser chamado do Pacto Áureo, que é a ata que constitui o Conselho Federativo Nacional da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E poucos sabem, mas Lins de Vasconcelos fez parte da Caravana da Fraternidade, com Leopoldo Machado e outros, que vai percorrer o Nordeste e o Norte para unir os espíritas. Lins não participou da caravana toda, os compromissos dele não permitiam,
mas ele participou da primeira parte da caravana em alguns dos estados lá do Nordeste. E ele vai desencarnar, então, em 21 de março de 1952, em São Paulo, capital, e seu corpo, seus restos mortais, estão enterrados em Curitiba, bem ali do lado do Hospital Bom Retiro, que é mantido pela Federação Espírita do Paraná. Eu fiz uma síntese, não? Uma síntese aqui, e lembrando que ele também foi jornalista e foi diretor, redator do jornal Mundo Espírita, que, aliás, ele salvou o jornal financeiramente, que era publicado no Rio de Janeiro, e levou o jornal com gráfico e tudo para Curitiba e entregou o jornal para a Federação Espírita do Paraná. Então, esse é o nosso Lins de Vasconcelos. Ô Marcos, quando você falou aí que ele nasceu na Paraíba e sentia uma forte atração pelo sul do país, a gente percebe claramente aí o planejamento reencarnatório de um espírito que depois vai se situar, vai enriquecer financeiramente aqui no estado, nos estados aqui do sul, e, ao mesmo tempo, embasar as obras de uma federativa estadual, no caso, a Federação Espírita do Paraná, que até hoje usufrui desse patrimônio legado por este empresário que ficou rico e transferiu os seus bens praticamente para a federação, beneficiando o trabalho de divulgação. É interessante você citar também que ele, pioneiro das feiras do livro espírita no país, é muito legal ouvir uma expressão dessa, e ao mesmo tempo participou das caravanas que percorreram o Brasil para unir os espíritas. Quanto trabalho aí, Marcos? É verdade, Orson. Lins foi um homem de trabalho. Escreveu também. Escreveu também? Dentro da imprensa espírita, mas não tanto quanto Leopoldo Machado, Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí e outros da sua época. Mas ele teve também a sua participação jornalística. Mas ele era realmente um homem de ação, era um homem de trabalho. Como a empresa dele deu muito certo, o Carlos Embaçaí, que foi muito amigo dele, dizia que o Lins de Vasconcelos não foi mordido pela mosca do poder. E ele manteve a sua humildade e ele usava o seu dinheiro para auxiliar as instituições espíritas. Auxiliou muito a Federação Espírita do Paraná, a ter a sua sede própria, o hospital, muitas coisas. Até hoje, ele é homenageado pela Federação Espírita do Paraná e diversas outras instituições. Consta na biografia dele que, certa vez, uma instituição beneficente que mantinha um orfanato o procurou. E essa instituição estava com problemas muito graves na estrutura física do prédio, principalmente a questão do telhado, e que era preciso fazer toda a obra. E foi apelar ao Lins de Vasconcelos. Então, consta que o Lins ouviu, pediu lá o orçamento e tal, e aí chamou o contador dele, disse assim, olha, eu vou precisar de X para auxiliar a instituição lá. E o contador disse para ele, seu Lins, olha só, isso vai levar o capital da empresa, o capital de giro da empresa vai embora. Não pode. Não, é loucura. Aí o que o Lins disse que ia pensar. E ele foi para casa pensando. Não dormiu muito bem. No dia seguinte, ele chegou na empresa, chamou o contador e disse assim, olha, pensei muito, muito mesmo, e elaborei o seguinte pensamento. Eu prefiro gastar o capital de giro da empresa, confiando em Deus, do que saber que eu fui o responsável pela morte de alguma criança naquele orfanato porque o teto caiu e eu não fiz a obra. Então, vamos fazer a obra. E ele executou a obra, que realmente custou muito, mas era a missão dele, né, Orson? E o Deus chegou e falou, calma, meu filho, tá? Novos negócios vão surgir no horizonte e o capital vai ser reposto. E, de fato, foi o que aconteceu. Uma semana, 15 dias depois, a empresa já estava com todo o seu capital de giro reposto, graças aos novos negócios que chegaram. Oh, mas que fé, hein, Marcos? Isso que é fé, hein? Sem dúvida, não é? É a fé que move montanhas. Move montanhas.
Ô Marcos, e você chegou a citar aí sobre a transferência do jornal Mundo Espírita do Rio de Janeiro para o Paraná, e com gráfica e tudo. Isso também é uma expressão maravilhosa de iniciativa. É verdade. O Lins não poupava esforços para manter a divulgação do espiritismo. A história do jornal Mundo Espírita é bem curiosa, porque esse jornal foi fundado na cidade do Rio de Janeiro e, com o tempo, conseguiu montar a sua própria gráfica. Mas as crises intermináveis do nosso Brasil, na área econômica, fizeram, então, que o jornal Mundo Espírita começasse a ter problemas. Então, ele, sabendo que ele colaborava muito com o jornal, e o Deolindo Amorim, que era amigo do Lins de Vasconcelos, era o redator-chefe do jornal, então chegou para o Lins, né, para pedir o socorro. O Lins disse assim, olha, tudo bem, não podemos deixar que o Mundo Espírita, que aliás se chamava Gráfica Mundo Espírita, não podemos permitir que ela feche e que o jornal pare de circular. Não? Mas havia um problema, não bastava comprar a gráfica. A questão era quem ia ficar à frente. Ele não podia. Ele tinha empresa, uma série de outros compromissos. Então, ele pensou o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a gráfica, mas eu a transfiro lá para Curitiba, porque aí eu entrego a gráfica para a Federação Espírita do Paraná. Eles têm estrutura, eles têm pessoal, e eles assumem a gráfica, que já imprimia livros e outras coisas, e o Jornal Mundo Espírita, que passa a ser o órgão oficial da Federação Espírita do Paraná. Então, ele entra em contato com os companheiros lá em Curitiba, faz todo o acerto, faz a transferência da gráfica e, claro, durante um tempo, ele dá o suporte financeiro para que a federativa realmente assumisse a responsabilidade, e está aí até hoje. O jornal Mundo Espírita, como o órgão oficial da Federação Espírita do Paraná, e a gráfica, paulatinamente, foi transformada na editora da FEP. Hoje não mais, claro, com gráfica própria, né? Mas aí desmembrou o jornal e a editora, que aí está também. Marcos, eu estou pensando aqui também, com toda essa estrutura que este cidadão tinha incorporado à sua iniciativa, o seu desprendimento, ele também fazia palestras, Marcos? Era um palestrante, assim, requisitado? Sim, sim, palestrante requisitado. E vou contar aqui uma história que me foi relatada pelo Orlando Sobreira, que foi um grande trabalhador do movimento espírita no Rio de Janeiro. E o Sobreira, uma vez, me disse o seguinte, em 1948, quando eles estavam preparando o Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, eles tiveram uma reunião na Liga Espírita do Brasil, que hoje não existe mais. E, ao sair da reunião, eles saíram batendo papo, né? Ainda conversando. Então, o Sobreiro disse que eles pararam assim, na calçada, ainda conversando alguma coisa, trocando algumas ideias, e aí os companheiros estão se despedindo, e diz assim, olha, Marcos, o Lins olhou assim para mim, disse, Orlando, vamos continuar essa conversa lá em casa? Só que, Marcos, em 1948, o Lins morava em Copacabana, que era a princesinha do mar, né? Copacabana era a elite. Eu morava em São Cristóvão, que é um bairro de periferia, na região norte, e eu fiquei assim, meio assim, né? Vou ir para Copacabana. E aí o Lins olhou para mim, não, Orlando, não se preocupe não, eu estou aí com o carro, com o motorista, vamos embora. Bom, então vamos, né? Mas ele falou assim, Marcos, você sabe o que é para um pé rapado em 1948 andar de automóvel com Lins de Vasconcelos, com motorista? Nossa, era o auge. Aí eu fui com ele lá para o apartamento dele lá em Copacabana. Aí estamos lá conversando e eu comecei a ficar preocupado com a hora, porque eu não podia perder o bonde. Eu tinha que voltar para São Cristóvão, tá? E Copacabana para São Cristóvão, você atravessa a cidade. O Lins percebeu que eu estava começando a ficar meio aflito, e ele olhou para mim, Orlando, fica tranquilo. Se eu trouxe você para Copacabana, eu levo você para São Cristóvão. Meu motorista está esperando. Tá? Fique bem tranquilo. Tá? Porque eu não faço meio serviço. E amigo meu não vai ficar desamparado. Tá? Meu motorista vai levar você. Aí o Sobreiro dizia para ele, Marcos, a volta então foi melhor do que a ida, porque eu tinha motorista particular me levando para casa.
coisa. E eu era jovem, né? Todos nós envolvidos ali no Congresso de Mocidades Espíritas, foi aquele auge, mas essa era a personalidade do Lins de Vasconcelos. Ele era muito humano, ajudava todo mundo e era muito requisitado, sim, para fazer palestras. O próprio Sobreira me contou uma outra história muito interessante que envolve o Lins, nessa questão das palestras. Sobreira era formado em Direito, então advocacia, e ele teve que ir para Manaus, porque teve um caso dele, uma causa, e que ele teve que ir no Fórum de Manaus. Ele disse que lá ele fez contato com o pessoal da Federação Espírita do Amazonas, e à noite ele foi assistir uma palestra num centro espírita na periferia de Manaus. Esse Marcos era uma tapera, literalmente uma tapera. Agora, o orador era um caboclo de lá, talvez até um seringueiro, e aí foi falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. No final, eu estava banhado de lágrimas. Apesar de todos os erros de português, de concordância verbal, tudo, mas o homem tinha tocado em meu coração. Sabe o que eu fiz assim que eu cheguei no Rio de Janeiro? Aproveitei o primeiro momento em que eu estive com o Lins de Vasconcelos, com o Carlos Embaçaí e o Leopoldo Machado, e falei para eles, olha, vocês são palestrantes de primeira ordem, expositores maravilhosos do Espiritismo, né? Mas nenhum de vocês três até hoje me fez chorar. Sabe onde eu chorei? Lá em Manaus, com o caboclo falando do Evangelho. Vocês são muito bons, mas vocês ainda não conseguiram tocar o meu coração. Tá bom? Então melhorem. Ele disse que assim, então eles olharam para ele e começaram a dar risada, né? Você, tá certo, tá bom, então tudo bem. Mas pelo menos eu sou bom, né? Já é alguma coisa, né, para falar. E ele disse que o Lins era muito humano e que o Lins o abraçou. Sobreira, é isso aí mesmo. Não basta conhecer e falar bem, nós precisamos tocar os corações. É isso aí. Vamos começar a trabalhar nisso. Que coisa, hein, Marcos? É outro nível, hein? Falar sobre uma biografia dessa, com esse desprendimento dessa personalidade notável. Ô, Marcos, em todas essas gravações que temos feito, desses ícones, desses personagens de destaque, nós estamos sempre vinculando à educação. Considerando o seu trabalho educativo como educador, voltado mesmo à educação, o seu trabalho hoje no Brasil é totalmente voltado à educação, dentro e fora do movimento espírita, com livros, com eventos, com oficinas e mesmo nos canais de YouTube. Marcos, e o que o nosso personagem de hoje, aí, o Lins Vasconcelos, que tipo de conexão ele tem com a educação? Pois é, Lins de Vasconcelos foi amigo de grandes educadores espíritas. Na sua época, ele era muito ligado ao Leopoldo Machado, professor, diretor, né, fundador do Colégio Leopoldo, na cidade de Nova Iguaçu, e muito ligado também ao nosso Deolindo Amorim, do qual nós aqui já falamos, que também era voltado ao campo da educação, através do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e no Paraná, o nosso Lins de Vasconcelos era amiguíssimo do Francisco Gignone. Gignone foi um paladino também da educação, da divulgação do espiritismo, e o Lins de Vasconcelos, embora não tenha, assim, diretamente, por exemplo, escrito um livro sobre educação, ele nunca lançou um livro, sim, mas nos seus escritos, nas suas ações sociais, ele se ligava muito à questão da educação, ele via nisso, ele compreendia que o espiritismo, como dizia o Leopoldo Machado, é obra de educação. Ou seja, não basta dar um peixe, você precisa ensinar a pescar. Embora ele, tanto na Federação Espírita do Paraná, quanto depois no Rio de Janeiro, na Ação Social Espírita, ele tenha se dedicado aos mais pobres, mas ele se dedicava aos mais pobres também para levar cultura, também para levar conhecimento. E esse viés dele vai levar a Federação Espírita do Paraná, após a sua desencarnação, a homenageá-lo, dando o seu nome ao colégio que a Federação Espírita do Paraná manteve durante muito tempo, que é o Colégio Lins de Vasconcelos.
Então, né, juntou uma coisa com a outra. Porque eles podiam ter mudado o nome do Hospital Bom Retiro, por exemplo, né, para homenagear o Lins de Vasconcelos e outras coisas. Mas eles, não, o Lins tem que estar ligado à educação, ao colégio. Então, o colégio passa a ser Colégio Lins de Vasconcelos, que, aliás, durante um bom tempo foi dirigido pelo nosso querido Ney Lobo, que ainda vai fazer parte aqui dos nossos vultos históricos. É uma pena, Orso, que o Lins tenha sido mais um homem de ação do que um homem da literatura, né, de escrever realmente, embora ele tenha contribuído bastante com o próprio jornal Mundo Espírita, até como articulista. E depois, em espírito, ele volta, né, porque ele tem algumas mensagens através do Chico Xavier e, principalmente, através do Divaldo Pereira Franco, e essas mensagens são muito ligadas não apenas à caridade, mas à questão do estudo e da educação. Ô Marcos, e pensando aqui na ação social deste homem, a gente, quando você se refere ao ensinar a pescar, nós vemos que essas ações sociais, elas são essencialmente também educativas, não é apenas de promoção social humana, né? Porque quando a gente está fazendo uma doação, a gente está, de alguma forma, levando algum conceito educativo para a pessoa que está recebendo a doação e também as pessoas que participam desta ação social, equipes, muitas vezes levam crianças e jovens para participar dessa distribuição, no atendimento que se faz nas próprias instituições. Tudo isso não deixa de ser um processo educativo essencial para a personalidade, né? É por isso, Orso, que o conceito de caridade, né, dessa ação social dentro do movimento espírita, foi evoluindo, foi se modificando ao longo do tempo. Antigamente, nós falávamos muito apenas e tão somente em assistência social. Só isso. Então, em nome da caridade, nós fazíamos muito a distribuição das bolsas de mantimentos, de roupas, agasalhos no inverno e assim por diante, cadastrando as famílias nos centros espíritas, mas era uma assistência social. Durante muito tempo, tarefas de atendimento fraterno, de evangelização da criança e do jovem, não faziam parte da área assistencial, como nós falávamos. Mas esse entendimento foi crescendo, e aí nós começamos a alterar, e alteramos, inclusive, a nomenclatura, porque passamos a falar de assistência e promoção social espírita, porque você precisa promover, e promover é um ato educativo. Promover é dar condições para aquela pessoa, para aquela família, para que ela, com a sua força de vontade, com seus novos conhecimentos, tenha, então, condição de sair daquela situação. Durante muito tempo, nós vimos gerações de famílias se perpetuarem na assistência social. O Divaldo Franco conta uma história, né, que ele ia fazer a palestra em determinada instituição espírita, e aí o presidente lá mostrando tudo para ele, aí veio lá uma moça, né, com uma criança no colo, veio conversar com ele, ele pegou a criança no colo, mostrou para o Divaldo e disse assim: Divaldo, esta criança é o nosso orgulho. Está vendo? Ela é filha aqui da fulana, que é filha da fulana, que é filha da fulana. 4 gerações sendo atendidas pela nossa casa. Aí o Divaldo, você quer dizer 4 gerações atendidas pela assistência, né, social da casa? É isso mesmo. E aí o Divaldo comentava, não, isso não podia servir de orgulho ao presidente daquela instituição. Era um sinal de alerta. Há 4 gerações, a mesma família está recebendo assistência do centro espírita, recebendo bolsa de mantimento, recebendo roupa, recebendo medicamento, né? Isso é assistencialismo. Quando essa família vai mudar de situação? Vai ter condições próprias para caminhar. É isso que nós precisamos fazer através do Espiritismo. Por isso, então, houve essa incorporação da promoção, né, dentro do nome. Precisamos promover esses seres. E o Lins de Vasconcelos já tinha essa visão, a visão do promover, não simplesmente do assistir. E promover é realmente o ato de educação desses espíritos, para que eles possam, então,
caminhar aqui na existência terrena com os próprios pés, se fazendo a partir daquilo que nós estamos dando a eles. Você fez muito bem em citar o Ney Lobo, outra expressão da educação no Brasil, né? Que será motivo de outra gravação, de outra entrevista, para analisarmos os seus dados biográficos rapidamente e fazermos um estudo, ainda que rápido e compacto, da contribuição cultural, pedagógica, educativa desse grande educador. Você que está nos assistindo poderá encontrar aqui na playlist do canal essas entrevistas de vultos históricos ligados à educação, como a Nália Franco, como o nosso Herculano Pires, como o Leopoldo Machado, como o Deolinda Amorim, vários outros que aqui foram tratados, como a própria Zilda Gama, e são várias expressões voltadas à educação. E hoje estamos falando aqui sobre Lins de Vasconcelos. Ô Marcos, você que estudou a biografia, que procurou esses dados, que pesquisou para nos trazer essas informações tão valiosas, e todos nós percebemos, é visível o dinamismo da Federação Espírita do Paraná, em termos de arrojo, de boa ousadia criativa. A Federação Espírita do Paraná dá exemplo para todos nós da sua ação continuada no sentido de atualizar-se tecnologicamente, inclusive preocupando-se com aspectos visuais e técnicos aprimorados para que a doutrina seja apresentada de forma atraente, conquistando crianças, jovens, instituições, adultos, etc. Você considera que isto pode ser chamado como uma herança do Lins? Ah, sim, Orson, sem dúvida, porque o Lins, estabelecido lá em Curitiba, ele dinamizou a Federação Espírita do Paraná na sua época. Bom, ele esteve, né, à frente da Federação Espírita do Paraná, basicamente de 1916 até 1930. Uma pequena queda aqui de conexão com o Marcos. Isto é comum acontecer quando nós estamos vinculados pelas videoconferências. É comum acontecer. O Marcos já está voltando. Aí, Marcos, bem-vindo outra vez. Tivemos um pequeno hiato aí, mas você estava parado no ponto em que o Lins dinamizou as atividades da Federação Espírita do Paraná. Exato. Ele esteve à frente da federação de 1916 a 1930. E ele foi responsável pela, não criação, mas, na verdade, para dinamizar e estabelecer os congressos espíritas do estado do Paraná. Tá? Ele é responsável ele criou toda a área de assistência e promoção social espírita, lá da Federação Espírita do Paraná, foi o idealizador, financiador do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, entre outras atividades. O Lins de Vasconcelos era um homem dinâmico, era um homem de ação, um homem de ideal. E, normalmente, esses homens de ação não são literatos, né? Porque o literato ele tem que se concentrar nos estudos, nos escritos, e o Lins era o homem que fazia, que tinha as ideias, e a partir de 1930, principalmente, começa a financiar, né? Já que ele se torna um grande empresário do ramo madeireiro, então ele estava sempre à frente. Então, os companheiros do Paraná aprenderam com ele. Aliás, o Lins, embora ele tenha saído do Paraná em 1930, mas ele foi empossado como presidente honorário da Federação Espírita do Paraná, cargo que ele sustentou até a sua desencarnação em 1952. E ele vivia viajando para o Paraná, vivia trocando ideias com os companheiros e as companheiras de lá, e realmente foi um legado que ele deixou e que levou a Federação Espírita do Paraná até os dias de hoje, apesar das gerações já terem passado, mas até os dias de hoje ser realmente uma das federativas mais dinâmicas que nós temos aqui no Brasil e que você destacou muito bem, porque essa área tecnológica mais moderna, tá, realmente eles dão show. Isso é uma verdade. É um legado, sim, com toda certeza, que vem lá do Lins de Vasconcelos. Eu sempre que tenho oportunidade, nas palestras, nas abordagens, eu divulgo o site Momento Espírita, né? momento.com.br,
onde estão reunidas aquelas mensagens que se transformaram em CDs, são dezenas de CDs, com mensagens com um trabalho impecável tecnologicamente apresentado, né? E que destaca muitos ensinos através daquela narração que se tornou tradicional e conhecida do nosso, esqueço o nome do locutor agora, mas realmente é um trabalho notável. E agora começou o momento filmes, com clipes daquelas mensagens que antes eram apenas auditivas, agora estão também com as facilidades do YouTube, estão também com imagens. Então a gente percebe o dinamismo, o cuidado impecável com a qualidade doutrinária da produção ali apresentada, e isto enche o nosso coração de alegria, mostrando que uma direção anterior repercute no tempo. O Marcos, no começo da sua fala, você disse que ele mudou para o Paraná na década de 10, né? Isso. 26 anos apenas, presidente da Federação Espírita do Paraná. Que coisa interessante, Marcos. Na década de 10, o movimento espírita já com bastante dinâmica, apesar de nenhuma tecnologia como nós temos hoje, né? É assim. E daí você vê o quanto que nós realmente temos que homenagear esses pioneiros do movimento espírita brasileiro, porque realmente eles estavam numa época de muita dificuldade para viajar, para se comunicar a longas distâncias. O telefone aqui no Brasil era muito incipiente, então, basicamente, você dependia dos correios, seja carta ou telegrama. Não, era assim que se fazia, e a própria imprensa. Mas não era fácil naquela época você conseguir montar uma gráfica, imprimir um jornal, distribuí-lo, fazer ele chegar a outras instâncias, porque tudo era mais caro também. Mas, apesar de tudo isso, eles faziam. Eles conseguiam fazer uma coisa impressionante isso. E o Lins, como outros pioneiros que nós já andamos aí comentando e haveremos de comentar, era aquele jovem que não media esforços. Tem que pegar o trem? Então vamos pegar o trem. Tem que ir de carroça, então a gente vamos de carroça. Tem que mandar o telegrama lá para eu tenho que mandar o telegrama para o Ossa. Vamos mandar o telegrama para o Ossa. Eu não tenho dinheiro, vamos dar um jeito. A gente faz uma rifa, mas nós precisamos. E eles faziam. E é por isso que nós temos hoje todas essas instituições, tantas coisas, graças a eles. Esse dinamismo e esse enfrentar as situações. Eu fico imaginando aqui, Ossa, o Lins de Vasconcelos, jovem, 25 anos, numa época que o jovem nem era tão bem visto assim, né, porque era considerado pessoa totalmente sem experiência, sem nada, assumindo a Federação Espírita do Paraná como presidente. Então, a dinâmica que ele colocou na federativa, porque jovem de 25 anos estava com toda a energia, com todas as ideias em relação ao espiritismo e a sua divulgação. Naquela época, era uma dificuldade enorme fazer contato com os espíritas do interior do estado. Hoje não, né? Hoje, na hora da vida, é tudo instantâneo, logo vamos fazendo contato com todo mundo, mas naquela época não. Então, saber onde tinha um núcleo espírita, em qual cidade, conseguir o contato, e muitas vezes esses pioneiros, eles pegavam um carro, quando era possível, ou um trem, e desembarcavam nessas cidades e saíam perguntando, saíam sabendo quem era quem e como, para pegar endereço, para começar a trocar correspondência e começar a fazer o movimento de unificação. É por isso que lá em 1949 começa a surgir realmente aquele ímpeto de fazer o movimento de unificação. Era preciso realmente unificar os espíritas do Brasil todo, porque as coisas estavam muito difíceis, estava tudo muito difuso. E é interessante essa história, e essa história nós temos que contar. Ao falar do Embaçaí, tem que falar dessa história. Quando falamos do Leopoldo Machado, tem que falar dessa história. E agora, do Lins Vasconcelos, tem que contar a mesma história, porque foi a realização do Congresso Espírita Pan-Americano, na cidade do Rio de Janeiro, e que eles, todos lá no hotel à noite, acabaram. Todo mundo teve insônia, todo mundo saiu dos seus apartamentos, e todos eles foram se encontrar lá na praça.
né? E até o Leopoldo, que parece que foi o Leopoldo que disse, né, que os espíritas eles não podiam acreditar no acaso. Né? Então, se todo mundo estava com insônia, todo mundo pensando, eles tinham que estabelecer ali. Na verdade, o Conselho Federativo Nacional da FEB, claro, ele surge oficialmente com a assinatura da ata lá na sede da Federação Espírita Brasileira, no bairro de São Cristóvão. Mas nasceu mesmo lá na madrugada, na praça. Porque foi lá que eles estabeleceram toda a linha de pensamento e o que eles iam conversar no dia seguinte com o Vantuil de Freitas, que era o presidente da Federação Espírita do Paraná, da Federação Espírita Brasileira. E aí, então, as coisas se casaram e vai surgir o Conselho Federativo Nacional. Só que houve um problema. Né? Tá, o Sul e Sudeste, eles estavam relativamente já bem organizados, em termos de federativas, estaduais, mas o Norte e o Nordeste, não. Haviam algumas instituições espíritas que já faziam um movimento de unificação no Nordeste, nada no Norte. E aí, então, foi bom, e agora? Nós criamos o Conselho Federativo Nacional. O Conselho tem que ser formado pelas federativas espíritas estaduais. Como? Se no Norte e no Nordeste elas não existem. Então, virou um impasse. E agora? E aí surgiu a ideia do que foi chamado, então, da Caravana da Fraternidade. Ou seja, um grupo, uma comissão, viajar para o Nordeste e o Norte para começar, então, a unir os espíritas e criar as federativas estaduais. O Lins de Vasconcelos vai fazer parte da Caravana da Fraternidade. Mas ele avisou aos companheiros que ele poderia ir para Salvador, para Recife e tal, mas depois ele teria que retornar por causa dos negócios. Então, ele faz parte da primeiro bloco da viagem, que foi feita de navio o tempo todo, tá? Porque era o único transporte viável, e depois Leopoldo Machado vai comandar os caravaneiros através do Rio Amazonas, para poder pegar Maranhão, o Pará e o próprio Amazonas. Então, o Lins participa do primeiro momento, ele retorna para o Rio de Janeiro, mas o que consta, embora isso não seja muito falado, mas é que ele basicamente financiou a Caravana da Fraternidade. Essa é a grande verdade. E depois, quando os companheiros retornam para o Rio de Janeiro, aí sim, ele participa da viagem até Uberaba, onde eles vão se encontrar com o Chico Xavier e vão, então, encerrar a caravana com uma mensagem da equipe espiritual através do Chico. É muito bonito recordar esses episódios históricos, né? Para você que está nos vendo agora, que talvez seja jovem de idade ou novato no movimento espírita nacional, o Conselho Federativo Nacional, o CFN, é quando se reúnem as federativas ou as representações dos diversos estados do país, mais o Distrito Federal, para os encontros de entendimento e providências, ações coletivas no país. Muitas campanhas de caráter nacional foram aprovadas e vieram a partir das reuniões do Conselho Federativo Nacional, o CFN. E o próprio Paraná, aqui citado em abundância por nós, referindo-se a Lins Vasconcelos, tem a sua Conferência Estadual Espírita, que se acontece uma vez por ano, um evento de grande magnitude no Paraná, que atrai milhares de pessoas, talvez seja o maior evento espírita do país na atualidade, não é, Marcos? Ah, sim. Se não for o maior, pelo menos é um dos maiores. É um dos maiores. Com certeza, né? Sem nenhuma dúvida. Então, nós, embora muitos possam não aceitar o CFN, o movimento espírita tem liberdade, e claro que nós respeitamos a opinião de todos, mas é fato. E você lembrou bem que nós devemos ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira campanhas importantíssimas, como a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, a campanha O Melhor é Viver em Família, que surge lá em São Paulo, mas vai ser abraçado depois pelo CFN, a campanha Em Favor da Vida,
e vários documentos, como o documento Orientação ao Centro Espírita. Então, nós temos grandes realizações que devemos a esse espírito de união e unificação, graças a esses pioneiros que lá em 1949 entenderam essa necessidade e criaram o CFN. É muito importante essa citação, né? Porque são ações que atingem o país todo, fruto da experiência de cada estado. É muito interessante isso, não é um trabalho imposto, é um trabalho da experiência de cada estado e ao intercâmbio, troca de ideias, para que todos sejam beneficiados. Ô Marcos, o que se destaca mais nessa conexão do nosso Lins de Vasconcelos, educação? Nós até já entramos nesse campo, mas você como educador, voltado à área da educação, o que se destaca mais na sua visão de educador, o trabalho deste grande homem do movimento espírita nacional? Bem, vamos trazer aqui a todos agora o Lins de Vasconcelos espírito. O Lins de Vasconcelos depois da sua desencarnação. Porque em vida ele não escreveu muito, nem lançou nenhum livro, embora tenha sido um benemérito de orfanatos, creches, escolas, asilos, tudo que se possa aí imaginar. Mas através do Chico Xavier e mais através do Divaldo Franco, ele trouxe diversas mensagens. E nessas mensagens, ele não apenas ressalta a importância do amor ao próximo e da caridade, mas ele ressalta a importância da cultura espírita, do estudo e da educação. Há uma mensagem dele, psicografada pelo Divaldo Franco, e que está no livro Crestomatia da Imortalidade. Crestomatia significa coletânea, tá? Então, coletânea de mensagens. E ele intitulou a mensagem dele como Necessidade de Estudo. Aliás, o Lins de Vasconcelos, em vida, ele trabalhou muito por essa questão do espírita entender que precisa estudar. Porque só estudando você, de fato, compreende o espiritismo. Não tem como você falar do espiritismo com leituras assim superficiais, aleatórias, porque aí você cai no achismo. E quando você cai no achismo, daqui a pouco você está falando uma coisa que não é mais espiritismo. Então, o Lins, ele vem nesta mensagem, necessidade de estudo. Então, ressaltar, afirmar a nós, espíritas, que precisamos estudar. E aí, então, é um recado a todos os dirigentes dos centros espíritas, aos palestrantes, aos evangelizadores da infância e da juventude, aos médiuns, que precisam estudar. E que as obras de Allan Kardec são obras para todo sempre. Não basta você dizer, não, Kardec eu já li tudo. Tá, mas quantas vezes? Assim, quantas vezes? Porque é para a vida toda, você tem que ler muitas e muitas vezes, e sublinhar, e meditar, pensar, para apreender. Então, nesta mensagem, deixa eu ler um trechinho que ele coloca aqui mais para o final da mensagem, que está então nesse livro Crestomatia da Imortalidade. Ele diz aqui, olha, a autoiluminação é filha do esclarecimento intelectual. O convite ao estudo em espiritismo não pode, desse modo, ser desconsiderado. Elaboremos programas para todos os momentos da vida e reservemos ao estudo um tempo necessário à manutenção ativa da nossa elaboração espiritual que edifique e felicite. Penetremos a mente nas linhas da cultura e do esclarecimento e, ligados às exigências do decálogo inderrocável, sigamos a trilha do amor nas bases em que o postulou e viveu Jesus Cristo. Fechando aspas, palavras do Lins de Vasconcelos nessa mensagem psicografada pelo Divaldo. Aliás, o nosso querido Divaldo Franco, entrevistado pela Federação Espírita Brasileira com relação à campanha de evangelização espírita infanto-juvenil, que é uma campanha nacional, permanente, nessa entrevista ele disse que ele estava sendo espiritualmente assessorado principalmente por 3 espíritos. E aí ele cita a Joana de Ângeles, o Viana de Carvalho e o Lins de Vasconcelos.
que é que espiritualmente está muito ligado a toda essa campanha da evangelização espírita infanto-juvenil e a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Aliás, para a qual ele é considerado espiritualmente patrono. Olha que detalhe importante que o Marcos nos deu agora, hein? E é interessante essa junção desses três espíritos aí na resposta à entrevista. O Viana, que é outro grande nome da literatura espírita, do movimento espírita, quando encarnado e depois de desencarnado, a Joana, conhecida mentora de Divaldo, e o Lins, que nós estamos estudando hoje, conhecendo com abrangência e profundidade a sua personalidade ativa. Marcos, isso enche o nosso coração de alegria, porque mostra o que é o dinamismo de um espírito, a vontade férrea de um espírito, embora fosse um espírito que tivesse, quando materialmente encarnado, com facilidades do campo econômico, isso não foi motivo para que ele não trabalhasse, porque o mais comum é quando a pessoa tem recursos, desinteressar-se do trabalho espiritual e depois vem o arrependimento. É verdade, Orson. Quando da desencarnação do Lins de Vasconcelos, em 1952, o Carlos Embaçaí, outro grande e valoroso companheiro do movimento espírita, ele escreveu sobre o Lins nas páginas do jornal Mundo Espírita. E um dos destaques que o Embaçaí fez da personalidade do Lins de Vasconcelos foi justamente o que você colocou. Ele, claro, melhorou de vida, se tornou um grande empresário, mas isso não o envaideceu. Ele não entrou pelo campo do orgulho, do seu novo status social, nada disso. Ele continuou a mesma pessoa de sempre e soube utilizar os recursos financeiros para amparar os outros, para amparar principalmente as instituições. No final da sua vida, já se sentindo adoentado, ele deixa um testamento. E nesse testamento, ele doa metade de todos os seus bens, de todo o seu dinheiro, para a Federação Espírita do Paraná. Uma coisa assim, realmente impressionante. O desprendimento desse homem, porque ele entendia com o Espiritismo que o dinheiro tinha que ser útil, o dinheiro tinha que realizar obras que fossem úteis ao ser humano. Então, ele não media esforços, é incontável o número de instituições filantrópicas, beneficentes, que ele auxiliou com dinheiro. Auxiliou materialmente mesmo, tá? Com total desprendimento. Aliás, eu contei aqui a história, né, do nosso Orlando Sobreira, né, andando de carro aí, com o Lins de Vasconcelos, e o Sobreira também dava esse depoimento, e ele dizia assim, olha, não pensa não que o Lins fizesse isso, de nos levar de automóvel e tal, como ostentação. Não fazia. Inclusive, ele pedia desculpas de nos convidar para andar no carro dele, porque ninguém tinha carro naquela época. Ele tinha, né, e com motorista particular, e ele pedia desculpa, ele falava mesmo, gente, eu peço desculpas a vocês, tá? Mas eu estou com o carro aí, né? Então, né, eu vou levá-los, tal, direitinho. E ele não fazia por ostentação, é porque ele estava com o carro, ele tinha carro. Tá? Então, ele era muito humilde, muito tranquilo a esse respeito. Então, é mais uma faceta desse homem que nos serve de grande exemplo. Ô Marcos, esse comentário que você fez agora é muito propício, porque é um exemplo raro esse, raríssimo, né? Porque, normalmente, aqueles que trabalham não possuem recursos para fazerem o que fazem. A maioria, aliás, a esmagadora maioria, vem com dificuldades econômicas. E quando encontra-se um caso assim, de uma pessoa de posses, e completamente desprendido, ativo no trabalho, isso é uma raridade, Marcos. É verdade, né, Orson? É verdade. Nós sabemos que no movimento espírita, nós temos muitas pessoas, né, muitos irmãos, que estão realmente em muito boas condições financeiras, são empresários, empreendedores, enfim, e o que nós sempre solicitamos a eles é esse desprendimento que o Lins de Vasconcelos tinha. E sempre lembrando, confiança em Deus. Não, eu preciso dar X lá para aquela instituição, salvar aquela instituição, fazer alguma coisa por ela. Mas isso daí vai me levar boa parte do capital. Mas se você está fazendo de coração, se você está fazendo com
desprendimento e vai continuar a trabalhar à frente dos seus negócios, tem que confiar em Deus, porque o socorro vem. E foi o que aconteceu com o Lins de Vasconcelos. Olha, já pensou? Eu vou dormir? Não vou fazer a obra do telhado lá do orfanato. Aí me chega a notícia que o telhado caiu e morreu uma criança. Eu não vou mais conseguir viver. De jeito nenhum. Então, não me interessa se a obra é muito cara. O pedido chegou para mim, eu tenho que fazer, porque aquelas crianças precisam disso, elas merecem. Se eu tiver que fechar a empresa, que ela vai à falência, isso é com Deus. Tá? Então, esse desprendimento realmente é extraordinário, um grande exemplo. Esses exemplos, essas histórias, precisam ser contadas, porque elas vão embasar, vão abalizar, vão avaliar comportamentos que todos nós passamos, desafios que todos nós passamos, na carência ou na abundância de pensar nos exemplos desses homens, né, que deixaram esse legado. Nós estamos falando aqui de Lins Vasconcelos, que nasceu na Paraíba, veio para Florianópolis, depois fixou-se no Paraná, embora viesse a desencarnar em São Paulo, mas que deixou um legado de luzes e orientações. Como encarnado, deu muito exemplo de desprendimento, e desencarnado tem traduzido o seu pensamento, expressado o seu sentimento através da mediunidade de Chico, e agora muito mais através de Divaldo, demonstrando a grandeza de seu coração e principalmente a grandeza do seu entendimento doutrinário, que é o motivo que nos leva a homenagear esses vultos com essas lives de destaque histórico-biográfico. Marcos, nós temos aqui 3 minutos. Eu gostaria de deixar esse final à sua apreciação. Alguma pergunta que eu não fiz, algo que você acha importante acrescentar? Fique à vontade, Marcos. Bem, Orson, vamos ressaltar aqui a todos que estão nos assistindo, principalmente aos jovens agora do movimento espírita, o quanto é importante conhecer a vida e obra de Lins de Vasconcelos e que nós não podemos perder a sua memória. É mais fácil perder a memória dele porque ele não foi escritor, ele não deixou livros, nada disso aí publicados, e a nossa memória é curta e nós acabamos esquecendo desses companheiros que desbravaram, que estiveram por trás de várias ações e que participaram ativamente do movimento espírita na primeira metade do século XX, com muitos esforços, muitos sacrifícios, tá? Embora Lins de Vasconcelos tenha conseguido se dar bem da sua vida empresarial, mas o empresário tem 1000 coisas também a resolver. Né? Ele não fica lá deitado em berço esplêndido só porque a sua empresa vai indo muito bem. Porque, como se diz aí no ditado popular, é o olho do dono que engorda, né, a empresa. Né? Então, ele era um empresário. Então, ele tinha muitas responsabilidades, inclusive com seus funcionários, colaboradores, suas famílias e assim por diante. Mas isso não fez com que ele esquecesse dos espíritas, do movimento espírita, e que atuasse principalmente nos bastidores, para que feiras do livro espírita, congressos, no CFN e assim por diante, pudessem surgir e se manter. Então, que a vida e obra do nosso Lins de Vasconcelos sirva de exemplo à nova geração, a esses jovens tecnológicos que já estão à frente de empresas, né, no nosso mundo tecnológico e financeiro, e que não esqueçam que é preciso manter sempre a humildade, a fé, a confiança em Deus, e que o dinheiro precisa ser sempre empregado utilmente a favor do progresso humano, como Lins de Vasconcelos fez. Muito bem, Marcos. Pois é, a todos que nos assistem, está aí o exemplo de uma grande vida para ser conhecida pelo legado deixado de desprendimento e dedicação ao bem. Nós estamos muito felizes com essa sequência de lives, essa sequência de gravações, de resgate histórico dessas personalidades e seus legados. Na playlist do meu canal de YouTube, você vai encontrar lá vultos espíritas com esses resgates, com essas recuperações
históricas através desses convidados, principalmente o nosso Marcos. Nós estamos fazendo esses programas com muita satisfação no nosso coração, para que isso fique registrado e seja conhecido das gerações mais novas. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que nos acompanhou. O objetivo do Espiritismo para Todos é exatamente esse, trazer o conhecimento à disposição de todos nós. Muito obrigado, até breve. Nossa gratidão a todos vocês. Obrigado, Marcos, obrigado aos amigos que nos assistem. Até. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.